Queridos irmãos e amigos, quero saudar a todos que estão nos acompanhando essa transmissão da pregação da Palavra de Deus e desde já agradecer que estamos juntos. Graças a Deus pelo privilégio de podermos ter essa comunhão, ainda que virtual, enquanto aguardamos dias melhores, conforme a boa mão do nosso Deus sobre nós. Aproveite para juntar a família, as pessoas que estão aí na sua residência, para ler a Bíblia, para cantar, para orar conosco, enquanto nós celebramos esse momento de exaltação e glorificação ao nosso Deus. A exposição de hoje será baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E eu queria chamar a sua atenção para a leitura do verso 1 até o verso 7, onde o apóstolo Paulo fala dos deveres e do relacionamento dos cristãos com as autoridades, um tema que eu creio extremamente relevante para o momento que nós estamos vivendo agora. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos pedir a direção do Espírito Santo, queridos, na exposição da Palavra de Deus, para que nosso coração possa compreender com os olhos do entendimento aquilo que está revelado no santo livro do nosso Deus. Pai querido, te damos graças pela oportunidade de mais uma vez expor a Tua Palavra aos meus irmãos, queridos que nos seguem, nos ouvem, e eu quero pedir, Pai, que ao abrirmos a Tua santa lei, Tu queiras iluminar os olhos do nosso coração, para que nós vejamos toda a sua riqueza, para que nós entendamos o seu sentido e o apliquemos à nossa situação. Dá-nos entendimento e sabedoria, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Império Romano que dominava o mundo na época em que o apóstolo Paulo compôs essa carta, ele tinha uma hierarquia muito bem definida e bastante complexa. Havia os governadores das províncias, havia os procônsules, os procurados, os procuradores, os prefeitos, magistrados, juízes, haviam as forças militares, e onde tinham os centuriões e assim por diante. Ou seja, era um sistema extremamente complexo. Os judeus daquela época tinham dificuldade em aceitar a autoridade do Império Romano, apesar dos privilégios que eles tinham, como isenções de seguir a religião oficial do Império Romano, isenção do serviço militar, e também eram isentos de trabalhar no sábado para poder obedecer à lei de Deus. Os judeus odiavam Roma e sempre estavam envolvidos em rebeliões e revoltas. Havia mesmo um partido entre os judeus, chamado de Zelotes, que se caracterizava por instigar revoluções contra o Império Romano de vez em quando. O apóstolo Paulo pode ter tomado conhecimento de que lá na igreja de Roma, capital do Império, os cristãos daquela cidade, especialmente os judeus que ali habitavam e que haviam se tornado cristãos, estavam tendo dificuldade em reconhecer a autoridade do Império Romano. E não era sem razão, porque as autoridades, ou o Império Romano, era dirigido por pessoas que eram pagãs, pessoas que eram idólatras, que serviam muitos deuses, eram conhecidos pela brutalidade, às vezes, a violência, e exerciam domínio pela força
do exército romano, que era conhecido pela sua eficiência e crueldade. Os romanos consideravam César como divino, um título que os cristãos dariam somente a Jesus Cristo. E àquela altura já se esboçava o início de perseguição por parte do Império Romano. Na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, na sessão anterior a essa que nós acabamos de ler, Paulo havia falado a respeito do amor ao próximo e especialmente de amor aos inimigos. É talvez isso que o leva a refletir o papel dos cristãos na sociedade com relação às autoridades, num contexto em que elas eram injustas, cruéis, não conheciam a Deus e estavam misturadas com falsas religiões. Aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, primeiro, ensina que os cristãos devem se submeter a toda a autoridade. Está aí do verso 1 ao verso 2. Depois ele diz o que é que os cristãos deveriam fazer para não viver com medo das autoridades, versos de 3 a 5. E, por último, a razão pela qual os cristãos deveriam pagar os impostos exigidos pelo Império Romano, versos 6 a 7. Minha expectativa é que Deus nos ajude, a partir da reflexão dessa passagem da Escritura, a meditar sobre o tempo que nós estamos atravessando, quando esse assunto do relacionamento dos cristãos, da igreja com o Estado, é trazido à tona por conta das medidas restritivas, das medidas de isolamento e proibição que têm sido passadas. Em primeiro lugar, Paulo diz que os cristãos deveriam se submeter às autoridades, versos 1 e 2, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. A ordem de Paulo aqui é dirigida a todos. Verso 1, todos estejam sujeitos, ou seja, aqui ele não está fazendo exceção alguma. Cada pessoa deveria estar sujeita à autoridade e inclui o cristão também. Estar sujeito significa obedecer, acatar e respeitar aquele que Deus colocou aqui nesse mundo, sobre nós como autoridade. Significa seguir as leis estabelecidas por ele, significa acatar as suas determinações, significa pagar os impostos e tributos que são devidos a eles e tratar com respeito às autoridades que estão constituídas. E Paulo apresenta 5 razões para isso nesses versículos que nós lemos, versos 1 e 2. Primeiro, porque elas são autoridades superiores, diz o verso 1, estejam sujeitos às autoridades superiores. Superiores porque estão numa posição superior dentro da hierarquia da sociedade e essas pessoas, autoridades, elas foram estabelecidas para nos governar. Não é que as suas pessoas sejam superiores a nós ou melhores. A história mostra, a realidade revela que muitos reis, governadores, senadores e magistrados de todas as épocas, na época de Paulo, na nossa época, eles são passíveis de corrupção, passíveis de agir por motivos escusos, são omissos no cumprimento da lei, aceitam suborno. Então, quando Paulo diz sujeitem às autoridades superiores, não é que eles estão dizendo que a pessoa dos governantes é superior a nós, moralmente falando, espiritualmente falando, eticamente falando. Não, está dizendo que a posição que eles ocupam dentro da hierarquia da sociedade é superior à nossa. É por isso, então, que nós devemos nos submeter. A segunda razão que Paulo apresenta para essa submissão é que toda autoridade humana para governar procede de Deus, ainda no verso 1. Não há autoridade que não proceda de Deus. É Deus que, por sua providência, pelo seu poder, levanta reis, príncipes, governadores e presidentes. E é o mesmo Deus quem os abate e os derruba. E essa providência de Deus, estes caminhos de Deus, eles são secretos. Nem sempre nós sabemos o motivo por que Deus coloca em autoridade um ímpio ou permite que uma pessoa corrupta ascenda ao poder e exerça influência sobre toda uma nação, inclusive trazendo prejuízos para a Igreja de Deus. Contudo, as autoridades, sejam boas ou sejam ruins, elas procedem de Deus. Como eu digo, não a pessoa, mas a função. Para o cristão, a autoridade de Deus está por detrás de toda autoridade
humana, de todo governo e poder humanos, e é por isso que nós devemos respeitar. Toda autoridade procede de Deus, e ele delegou essa autoridade aos governantes, para que, através desse poder conferido por Deus, estabeleçam o bem comum, promovam o bem da sociedade, cuidem dos direitos dos cidadãos, enfim, encaminhem todos os negócios do país, do estado, da cidade que lhe está jurisdicionada, conduza tudo isso para o bem do povo e para o progresso de todos. A terceira razão que Paulo apresenta, pela qual os cristãos deveriam estar sujeitos às autoridades, é que as que existem, foram instituídas por Deus. Ainda verso 1, as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Mesmo que elas chegaram ao poder de forma errada, golpe de Estado, corrupção, força militar, conluio, urnas fraudadas, povo enganado, nós sabemos que, através de governantes bons ou maus, Deus executa sempre os seus planos secretos para fazer a história chegar ao fim que ele determinou desde a eternidade. O exemplo que nós podemos trazer para esclarecer esse ponto é a declaração de Jesus diante de Pilatos. No Evangelho de João, capítulo 19, nos versos 10 a 11, nós temos o seguinte registro que eu quero ler para você agora. Pilatos advertiu Jesus: você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos disse a Jesus: eu tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar. Jesus não questionou, ele apenas disse: sim, você de fato tem essa autoridade, mas ela te foi dada. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Ou seja, mesmo que Pilatos fosse aquele governante injusto, aquela pessoa que haveria de entregar Jesus por motivos políticos, ainda assim Jesus reconheceu que ele tinha autoridade e que essa autoridade procedia de Deus, porque dessa forma Deus haveria de executar o seu propósito antes da fundação do mundo, de que o seu filho morresse pela cruz. Lembremos também no Antigo Testamento do ímpio rei Ciro, que Isaías chama de servo do Senhor, em Isaías, no livro do profeta Isaías. Eu estou sem a citação aqui. Por que Isaías chama Ciro de servo do Senhor? Porque Ciro foi um instrumento que Deus usou para trazer o seu povo, o povo de Deus, de volta à terra prometida. Então, Isaías se refere a ele como sendo servo do Senhor. O meu ponto aqui é esse, que as autoridades que existem, elas estão ali porque foram estabelecidas por Deus. Quarto argumento do apóstolo Paulo para que nós nos sujeitemos, está no verso 2, que se nós nos opormos à autoridade, na verdade, resistir à condenação, resistir à ordenação de Deus, me desculpem. Aqui, o que Paulo, se colocar ou resistir à autoridade, como está aqui no verso 2, é se colocar contra aquilo que Deus instituiu. Paulo talvez tenha em mente as seguintes situações, pense bem: desobedecer às leis emanadas dos governantes, desacato e desrespeito à pessoa do governante, deixar de pagar os impostos, deixar de orar pelos governantes e buscar subverter o governo por meios ilegítimos. Isso, o apóstolo Paulo diz, é resistir à autoridade. Resistir à autoridade. Paulo diz que isso, em quinto lugar, traz a condenação, final do verso 2, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Resistir à ordenação de Deus trará condenação. Aqui, da parte de Deus, e essa condenação não é necessariamente a condenação eterna, mas Deus entregar os infratores a que sejam presos, acusados, julgados e condenados pelas autoridades, e certamente Deus não estará a favor deles. Estas são as razões, 5 razões pelas quais o apóstolo Paulo quer que os cristãos de Roma se sujeitem às autoridades, ainda que injustas, ainda que violentas, ainda que encabeçadas pelo ímpio imperador Nero, ainda que hostis. E o argumento de Paulo isso é porque a autoridade procede de Deus. Isso porque a autoridade que existe, ela foi estabelecida por Deus.
É dessa maneira que Deus governa o mundo e atende os seus propósitos aqui nessa terra, através dos reis e governantes que ele levanta, segundo os seus propósitos, que nem sempre nos são conhecidos, são deveras misteriosos boa parte do tempo. Mas aqui é importante lembrar que a mesma Bíblia, e nós vamos ver na vida do próprio apóstolo Paulo, existem exceções a essa regra. A regra é sempre nos sujeitar às autoridades. Mas existem exceções, e eu queria apresentar pelo menos 3 situações em que essa regra ela não pode ser obedecida. Primeiro, quando a autoridade passar leis ou obrigar os cristãos a irem contra a autoridade de Deus ou contra as leis de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento nós lemos a história de como o rei Faraó determinou que as parteiras egípcias matassem todo nenê judeu que fosse menino. Diz lá o texto no livro de Êxodo que elas temeram a Deus e que elas esconderam os meninos e não os mataram segundo a ordem do rei. E depois diz o texto que Deus as abençoou porque elas desobedeceram a Faraó, porque a ordem do Faraó era uma ordem injusta, era uma ordem ímpia. Também nós lemos no livro de Atos, de quando os apóstolos de Jesus Cristo são ordenados pelo Sinédrio, que era a maior autoridade dos judeus naquela época, a que absolutamente não pregassem em Jerusalém no nome de Jesus Cristo. E Pedro, então, representando ali os líderes cristãos, ele responde: julgai vós mesmos, se é justo ouvir-vos antes que a Deus, importa obedecer a Deus antes que os homens. E aí eles continuaram pregando o evangelho em Jerusalém. Foram presos. Posteriormente, Tiago vai ser morto à espada, mas eles entenderam que não poderiam obedecer aquele decreto, uma vez que o decreto os colocava contra a ordem de Jesus, que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando a autoridade passar decretos e leis que vão contrárias, ou que são claramente, note a minha ênfase, claramente contrária à palavra de Deus, então nós temos exemplos na Bíblia de que nós não só podemos, mas é nosso dever desobedecer. Uma outra situação é quando as autoridades forem arbitrárias e elas mesmas agirem contra a lei. Por exemplo, no nosso país nós temos a autoridade maior, que é a nossa Constituição. Os 3 poderes estão debaixo da Constituição e não podem ir contra a Constituição. Se alguma autoridade vai contra a Constituição e legisla ou decreta, ou de alguma maneira quer impor alguma norma ou regra que não é amparada pela Constituição, não é errado o cristão usar dos seus direitos e apelar para os tribunais e usar de todos os recursos necessários para fazer valer a justiça. Eu dou o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que é autor do texto que eu estou expondo aqui. Pelo menos 2 vezes o apóstolo Paulo apelou para os seus direitos como cidadão romano, quando estes direitos estavam para ser violados. A lei romana dizia que um cidadão romano ele não poderia ser condenado, apenado e sofrer castigos sem que houvesse um processo legal contra ele em que ele tivesse a oportunidade de se defender. Em 2 ocasiões isso aconteceu com o apóstolo Paulo, na cidade de Filipos e uma vez em Jerusalém, onde Paulo percebeu que ele iria ser destratado, sendo ele cidadão romano. O que é que ele fez? Ele apresentou-se como cidadão romano e exigiu os seus direitos, no que ele foi atendido. E mais adiante, numa situação em que ele percebe que os judeus estavam usando de malícia para condená-lo, ele então usa mais uma vez os direitos de cidadão romano e diz: eu apelo ao tribunal de César, eu quero ser julgado pelo tribunal de César. Ou seja, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que disse: estejam sujeitos às autoridades superiores, é o mesmo que, pelo menos em 3 ocasiões no seu ministério, apelou para os seus direitos como cidadão. E a terceira situação em que o cristão deve ver a possibilidade de não obedecer às autoridades constituídas é quando ela se vira contra a igreja e a persegue de maneira implacável, querendo exterminar o cristianismo. Nós podemos orar para que Deus remova uma autoridade ímpia que nos persegue e que quer acabar com a igreja de Deus. Nós podemos participar de movimentos e atos contra o governo, uma vez que eles sejam legítimos e permitidos por lei, tais como greves, passeatas, atos, e sempre com respeito e
temor. Sempre podemos fazer isso, dentro daquilo que a nossa lei permite no Brasil. Então, recapitulando, toda autoridade procede de Deus e, por definição, os cristãos deveriam estar sujeitos. Entretanto, existem ocasiões em que a própria Bíblia nos chama a desobedecer a essas autoridades, quando elas querem legislar da sua esfera, quando elas vão contra a lei de Deus ou quando elas se levantam para perseguir a igreja e proibir a pregação. Agora vamos para a segunda parte da mensagem do apóstolo Paulo, que está aí do verso 3 até o verso 5, o que fazer para não viver com medo da autoridade. Os cristãos não deveriam viver com medo da autoridade. A hostilidade dos judeus e pagãos naquela época contra os cristãos, acusando-os diante dos magistrados, e o receio de a qualquer momento ser chamado para prestar depoimento diante dos tribunais, tudo aquilo poderia causar receio e temor nos cristãos. Mas Paulo os tranquiliza, dizendo no verso 3 o seguinte: os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Não tenha medo. Deus colocou os magistrados para punir o mal e não para punir o bem. Então, não tenha medo da autoridade, porque, em princípio, ela não foi colocada para perseguir os cidadãos de bem. A razão que Paulo dá é que elas são ministros de Deus para o bem do cidadão. Verso 4 diz assim: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. A palavra ministro aqui é a palavra diácono, que significa alguém que serve, alguém que presta um serviço. As autoridades, os magistrados, estão a serviço de Deus para promover o bem dos cidadãos que praticam o bem. Portanto, se você praticar o bem, não tem nada a temer, como diz aqui o verso 3. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você, na verdade, terá o louvor dela. Também no verso 4, Paulo diz que a autoridade é ministro de Deus para punir o mal. E ele até usa a expressão, é vingador de Deus, e diz que traz a espada. A espada aqui não é para dar uma palmadinha aqui no malfeitor, não. A espada aqui é para executar a pena de morte, a decapitação, que era a pena de morte que havia no Império Romano. Ele traz a espada para castigar malfeitores. E essa era a razão pela qual é chamada de vingador de Deus aqui, porque Deus, através das autoridades, ele executa juízo sobre os ímpios quando as autoridades exercem corretamente o seu papel. Quando os juízes, quando os delegados, quando os policiais, quando eles fazem o seu trabalho corretamente, então eles punem os malfeitores, eles pegam os corruptos, eles acabam com o tráfico de drogas e outros tipos de males, crime organizado que há na nossa sociedade, e Deus usa os magistrados, Deus usa as pessoas que trabalham nessa área como instrumento para executar a sua vingança, ou seja, a sua justiça sobre os ímpios. Lembremos aqui que Paulo está descrevendo o papel ideal das autoridades e, infelizmente, não aquilo que acontece na prática e que ele conhecia também. Então, 2 motivos para vivermos em submissão à autoridade. É o temor da punição, se fizermos algo errado, está aí no verso 5. É necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por temor da punição, o medo de ser punido. Essa não é a melhor motivação de todas, mas certamente é uma motivação válida. Mas tem outra que é maior, que está no final do verso 5. Paulo diz assim: mas também por dever de consciência. O cristão tem uma consciência e essa consciência está em dívida diante de Deus. Por dever de consciência diante de Deus, o cristão se sujeita às autoridades porque reconhece que elas foram estabelecidas por Deus. Agora, a terceira parte do texto, Paulo dá os motivos pelos quais nós devemos pagar os tributos devidos à autoridade. Os cristãos pagavam esses tributos, como diz aí o verso 6. É por isso que também vocês pagam impostos. Por que é que, então, eles deveriam continuar a fazer isso? Paulo coloca 3 motivos aqui. O primeiro é que as autoridades, ou a autoridade, ela é ministro de Deus, como já foi mencionado. Paulo volta a repetir esse argumento aqui no verso 6. É por isso que você paga imposto, porque a autoridade é ministro de Deus, é servo de Deus. É servo de Deus, ela se dedica integralmente a promover o bem e punir o mal,
e precisam-se recursos. Recursos são necessários para a manutenção dos governos a nível federal, estadual, municipal. Todos esses tributos, então, eles devem ser pagos exatamente porque nós devemos ver o trabalho dos magistrados, dos juízes, dos prefeitos, dos governadores, ministro de Estado, do presidente, como sendo um trabalho estabelecido por Deus e que precisa de manutenção. Segundo, é que eles atendem constantemente a esse serviço, se dedicam integralmente a isso. E terceiro, nós devemos dar a todos o que é devido, que é o ponto aqui final, no verso 7, paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Devemos dar a todos o que é devido. E estes são os itens que nós devemos às autoridades. Tributo, imposto, respeito e honra. Mais uma vez, não por conta das suas pessoas, mas por conta da função que eles exercem. O que é que nós podemos aprender? Eu juntei aqui 6 conclusões que eu quero ver com vocês, encaminhando já para o final dessa exposição. Primeiro, o texto nos ensina que nós temos que reconhecer que por cima e acima de todos os poderes humanos está o nosso Deus assentado no trono do universo, juntamente com o seu Cristo. Por detrás de toda a autoridade humana está a autoridade de Deus, porque somente Deus tem autoridade plena. Toda autoridade humana é delegada por Deus, e é por isso que todas as autoridades irão prestar contas a Deus no dia do juízo, de como exerceram o seu poder. E aquelas autoridades que extrapolaram, que usaram o poder para benefício próprio, que se corromperam, elas haverão de responder ao justo juiz, Jesus Cristo, naquele grande dia, quando ele se assentar no trono para julgar todas as nações, inclusive aqueles que ocuparam cargo de autoridade. Esse texto também nos ensina a respeitar e honrar as autoridades estabelecidas, ainda que não sejam bons governantes e que sejam corruptas e más. Isso significa respeitar as suas pessoas, evitar o escárnio, zombaria, insulto, xingamento, ainda que discordando deles. E aqui é lamentável nós percebermos que não poucas vezes evangélicos, através das redes sociais, e eu estou me referindo não ao presente governo, mas a todos os governos anteriores, desde que as redes sociais se tornaram um fenômeno brasileiro, isso já vai alguns governos atrás, evangélicos que discordam do governo anterior, do governo de Michel Temer, de Dilma, de Lula, ou até do presente governo, eles, em vez de mostrarem a sua discordância com respeito e consideração, é só xingamento, não é? É só xingamento. E alguns até me disseram, quando eu levantei essa questão, pastor, mas não dá para suportar, não dá para aguentar. A palavra de Deus, quando Paulo escreveu isso aqui, dizendo que nós devíamos respeitar o governante, o imperador era Nero, totalitário, absoluto, cruel, maligno, perseguidor da igreja. Entretanto, Paulo diz que se devia tratar a sua pessoa com respeito, ainda que discordando frontalmente das suas ações e da maneira como se governava. Nós aprendemos também aqui pelo texto que nós podemos orar para que Deus nos dê, e devemos orar para que Deus nos dê, governantes bons, que cumpram o seu papel, que protejam e incentivem os cidadãos de bem e que punam e castiguem os malfeitores. Se as autoridades cumprissem o seu papel, conforme está na nossa Constituição, de fato nós não teríamos tantos problemas e tantas dificuldades. Nós podemos orar para que Deus levante bons governantes a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, para que nós possamos ter uma vida tranquila e possamos ganhar o nosso pão com tranquilidade. Quarto lugar, nós vemos por esse texto que o reino de Deus em sua perfeição, justiça, santidade e verdade nunca será implantado aqui nesse mundo completamente. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, para reinar sobre o seu povo no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. É isso que nós fazemos. Portanto, queridos, suporte o sofrimento com paciência e resignação. Faça o bem aos inimigos, vença o mal com o bem. Aqui ainda não é o nosso lar, aqui ainda não é o estado eterno. Todo governo, ele sempre será feito de homens corruptos, inclinados. Quando eu falo corruptos, é com o coração inclinado ao mal, o coração aberto à vaidade, a busca de interesses próprios em vez de buscar o bem comum. Sempre haverá isso, qualquer que seja a linha
quer seja de direita, quer seja de esquerda, sempre haverá pessoas assim, porque a corrupção do coração humano é universal, é universal. Portanto, nós sabemos que nunca será aqui em justiça e perfeição o reino de Deus. Por isso nós aguardamos a vinda daquele que é santo, que é justo, em quem não há pecado, o Senhor Jesus, que nos governará finalmente no novo céu e na nova terra. Enquanto o Senhor Jesus não vem, sejamos o que o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram e façamos aquilo que eles nos mandaram. Oremos pelas autoridades, pratiquemos boas obras de justiça, usemos os meios legítimos para implementar leis justas e o cumprimento delas e, acima de tudo, preguemos e vivamos o Evangelho de Cristo como testemunho ao mundo caído. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que sirva de meditação nessa época que nós estamos vivendo, em que o relacionamento dos cristãos com as autoridades ganha um destaque maior por conta dos decretos de isolamento, por conta das normas, leis e regulamentações que são passadas em nome da saúde e que devem ser obedecidas. Nós devemos, como bons cidadãos, obedecer às normas e não ser instrumentos de contaminação de outros. Mas também devemos saber que existem limites a isso aí e que a liberdade religiosa nos é garantida pela Constituição e que devemos ficar atentos. Não é nossa interpretação até o momento de que existe uma perseguição religiosa no Brasil, mas já se percebeu que as autoridades de diversos níveis, elas são capazes de passar decretos e leis que uma hora ou outra vão chegar até o funcionamento das igrejas. Portanto, devemos ficar alertas, orar ao nosso Deus, sermos submissos às autoridades enquanto elas não nos exigem para irmos contra a nossa consciência e contra a palavra de Deus e aguardar em Deus que não seja necessário confrontos no final. E que a graça do nosso Deus esteja conosco. Queria convidá-la a orar para terminar esse momento de pregação. Nosso Deus, dá-nos sabedoria no momento que nós estamos vivendo. Dá-nos graça e misericórdia para que possamos viver como cidadãos, exemplares, humildes, submissos, pagando nossos impostos, mas ao mesmo tempo conscientes dos nossos direitos, conscientes da submissão maior à Tua lei, da submissão maior ao Senhor Jesus. Dá-nos sabedoria, dá-nos resiliência, paciência, enquanto aguardamos a vinda do Senhor e o novo céu e a nova terra, o reino de paz que Ele haverá de estabelecer. Em nome de Jesus. Amém.